Amém, queridos. Glória a Deus. Quero, nessa noite, compartilhar com os irmãos uma palavra do coração de Deus para o nosso coração. Quero, por gentileza, pedir que você pegue aí a sua Bíblia, abra, por favor, no Salmos 126. Nós vamos ler todo o Salmo de número 126. Deus tem algo tremendo para ministrar ao nosso coração nessa noite. Então, abra o teu coração, fique atento naquilo que Deus vai falar, vai ministrar para a tua vida nesse dia. Amém? Eu estarei lendo, os irmãos estejam nos acompanhando. Diz assim, o tema aqui do Salmo é: Deus é louvado porque retirou do cativeiro o seu povo. Diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrima cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvidas, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós queremos nessa noite tratar do seguinte tema: quem clama, confia nas promessas divinas e age com fé. Esse é o tema. Quem clama, confia nas promessas divinas e age com fé. Esse texto que nós trazemos aqui nessa noite do Salmos de número 126 vai nos retratar. O salmista aqui, ele está louvando a Deus porque retirou o seu povo do cativeiro. O salmista está aqui fazendo a sua declaração de alegria juntamente com o povo, porque o povo volta do cativeiro, o povo sai do cativeiro babilônico após 70 anos e está indo em direção a Jerusalém, está voltando para Sião, está voltando para casa, para sua terra, está voltando para aquilo que é seu. Então, o povo aqui está exultante, está celebrante de alegria por poder voltar para casa depois de um período de 70 anos sendo cativo na Babilônia. Então é interessante que o povo de Deus, sempre tem histórias, a Bíblia sempre vai narrar histórias extraordinárias do poder de Deus, do feito de Deus, do amor, da graça de Deus sobre o seu povo, sobre aqueles que ele escolheu para serem povo dele. E nós vemos também que esse mesmo povo enfrenta muitos desafios, muitas lutas, muitas dificuldades, está sempre passando por momentos de aflição, não devido a Deus, mas sim devido às suas escolhas, devido à sua conduta. Judá passa 70 anos no cativeiro babilônico devido às suas escolhas. O povo peca, o povo não se arrepende e Deus vem trazendo a nação babilônica para disciplinar o seu povo, para que o seu povo possa despertar e se arrepender dos seus maus caminhos. Então aqui nós vemos o povo voltando para casa alegre, exultante. E por que nós trazemos essa mensagem? Quem clama, confia nas promessas divinas e age com fé. Porque essa é a vida daquele que serve a Deus. Nós vamos ter os nossos momentos de clamar, confiar em tudo aquilo que a promessa de Deus nos traz. A palavra de Deus, ela está recheada das promessas do Senhor para nós que somos do seu povo. O exílio de 70 anos, mesmo Deus falando que eles iam ser levados cativos, Deus falou sobre um período de 70 anos que voltaria a trazê-los para casa. A partir do momento que eles reconheçam o erro e se arrependam dos seus pecados, Deus os traria de volta.
se eles reconhecessem a sua debilidade, se eles reconhecessem o seu pecado e clamassem a Deus novamente e crescem nas promessas que Deus havia proferido através dos seus profetas e agissem com fé, eles voltariam para casa. Essa era a promessa. E esse povo precisava entender isso. Esse povo precisava entender que havia um Deus que rege a história, que tem o controle da história, que é o Deus Todo-Poderoso, que é o Deus fiel e que é o Deus justo. Interessante quando nós vamos ver o contexto do Salmo 126, quando o povo ele vai cativo, depois de um período, o povo não mais crê nessa promessa dos 70 anos. A grande maioria do povo já não tem mais essa confiança de que as promessas de Deus iriam se cumprir. Eles achavam que estavam ali e acabou. Mas os profetas também que estavam ali no cativeiro, muito pelo contrário, continuavam crendo naquilo que Deus tinha profetizado através dos seus profetas, e eles exortam o povo a acreditar, a confiar, a buscar a Deus novamente, a se arrepender dos seus maus caminhos que os levaram para ali, mas que eles pudessem novamente crer no Deus da promessa, que esse mesmo Deus os retornaria, porque o Deus que faz a promessa, ele é fiel para cumpri-la, queridos. Então, eles precisavam continuar clamando, confiando nessas promessas e agindo com fé, independente da situação que eles estavam vivendo ali na Babilônia, independente da dificuldade, independente dos desafios, eles precisavam continuar acreditando que Deus os traria de volta para casa, que Deus os retornaria para a sua nação. E qual a lição que nós tiramos disso? O que nós precisamos entender desse texto, dos desafios, de tudo aquilo que Israel passa, que Judá passou, o reino do sul passou ali na Babilônia e agora está de volta. Queridos, eles voltam para casa depois de 70 anos. Você pensa que agora voltam para casa e tudo está bem, tudo está no seu devido lugar, é só vitória, é só bênção, é só chegar em casa e fazer a festa. Não, queridos, não. Como povo de Deus, como eu falei, nós enfrentamos desafios e obstáculos a cada dia. Esse povo volta para casa e quando eles chegam em Judá, quando eles chegam em Jerusalém, tudo está destruído. Os babilônicos destruíram tudo, destruíram o templo, levaram os utensílios. É um novo desafio à frente, é um novo desafio que eles têm. A Bíblia diz lá em Neemias, que Neemias, quando sabe o estado da cidade, que Neemias volta para reconstruir os muros, ele vê só desolação, e Neemias chora diante do Senhor, e Neemias clama ao Senhor, que o ajude, que o fortaleça, para que os muros de Jerusalém pudessem ser reerguidos. Então, queridos, eles têm um novo desafio, é reconstruir a cidade, é reconstruir os muros, é reconstruir o templo. Nada é fácil para o povo de Deus, meu irmão. Não fica pensando que essas mensagens talvez que você esteja dizendo aí que é só vitória, só vitória, só vitória. Meu irmão, não se iluda com isso. Você precisa ter uma base, você precisa ter um alicerce, e esse alicerce está na palavra. Claro que falar de vitória é sempre bom, sim. Nós servimos a um Deus de vitória, nós servimos a um Deus de milagre, nós servimos a um Deus de bênção, a um Deus que tirou o seu povo da terra dos babilônicos pela força do seu poder. Não foi pela força do braço de Israel, mas foi Deus que agiu poderosamente. Primeiro, ele quebranta toda a soberba e arrogância de Nabucodonosor, fazendo com que esse fosse morar com os animais, até que ele reconhecesse quem era Deus. Depois Deus toca no coração do rei Medo-Persa, Dario, para que Dario liberte o povo e faça com que o povo possa voltar para a sua terra. Então, queridos, humanamente falando, era impossível Jerusalém, Judá, voltar para casa por suas próprias forças, mas mais uma vez, Deus com a sua mão forte e poderosa, assim como ele fez lá no Egito depois de 400 anos, ele agora intervém também aqui e traz o seu povo, cumpre a sua promessa, porque ele é um Deus que cumpre as suas promessas, ele faz as promessas e ele cumpre cada uma delas.
Então, queridos, o povo volta, e quando volta está diante de uma situação de calamidade. Tudo precisa ser reconstruído, a cidade precisa ser reerguida, as suas casas precisam ser reerguidas. Há um novo desafio pela frente, há um novo obstáculo pela frente. E o que a gente traz para nós? Qual a aplicação? O que eu aprendo com isso? Aonde eu consigo ver nesse texto, nesse tema aqui, algo que nos vai nos fazer crescer, nos fazer ter edificação, que tenhamos crescimento na palavra. Primeiro ponto, meu irmão. Ponto 1. Deus nunca desampara os seus filhos. Deus nunca desampara os seus filhos. A Bíblia diz que Israel pecou, que Israel esqueceu do seu Deus, e os babilônicos vieram sobre Judá e Jerusalém, o reino do sul, e levaram os cativos. E eles foram cativos durante muitos anos, mas esse povo se arrependeu, esse povo voltou para Deus, esse povo entendeu que precisava de Deus, esse povo entendeu que só há um Deus, e esse povo se volta para Deus, e ao se voltarem para Deus, esse Deus os recebe. Porque Deus olha para o coração deles, Deus olha para dentro deles e vê neles, em toda a nação, um arrependimento sincero, a verdadeira vontade de voltar para o seu Criador, a verdadeira vontade de voltar para o seu Deus. Por isso Deus não desampara aquele que volta arrependido, de braços abertos para Ele. Então Deus nunca desampara os seus filhos. Ainda que estejamos sujos na lama do pecado, ainda que sejamos o pior de todos, quando nós nos rendemos a Ele, Ele nos recebe, Ele nos restaura, Ele nos limpa, Ele nos purifica, porque Ele é um Deus que não desampara os seus filhos. Ele é um Deus fiel, um Deus que cumpre as suas promessas. Segundo ponto, querido, as expectativas positivas surgem apenas quando se busca a Deus com sinceridade de coração. Sabe onde está isso? Dentro do texto. Versículo 4 diz assim, faze-nos regressar outra vez o cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Eles estão aqui, queridos, com a expectativa de voltar, mas essa expectativa positiva, ela só surge quando eu me volto para Deus, quando nós nos voltamos para Deus com um coração sincero, com um coração verdadeiro. Porque todas as vezes que eu tentar voltar para Deus com um coração que não tem sinceridade, já viu aquela expressão, a oração que não passa do teto? É desse jeito, o Senhor nem me ouve. Mas quando nós nos voltamos para Deus com sinceridade de coração, Ele nos ouve. E aqui Deus ouviu o clamor do seu povo, porque o povo clamou com um coração sincero. Havia uma expectativa positiva, porque o Senhor foi buscado de todo o coração. O Senhor foi buscado com sinceridade, com retidão, com entrega, com humilhação. E aí ele ouve a oração do povo que diz, Senhor, nos faz regressar para casa. Era esse o clamor. Senhor, ouve a nossa voz, nós nos arrependemos, nós queremos estar perto do Senhor, nós queremos estar junto a Ti, Senhor. Nos faz regressar para casa, a Tua terra, a terra que o Senhor escolheu, a nação que o Senhor escolheu, nos faz regressar, Senhor. Com o coração quebrantado, contrito, sincero, arrependido e se humilhando diante de Deus. E terceiro e último ponto, que diz para nós, os desafios e obstáculos à nossa frente são uma escada para o nosso crescimento. Queridos, quando nós nos acostumamos a ouvir mensagens suaves, a ouvir mensagens leves, a ouvir mensagens que Deus vai te dar vitória em tudo que você fizer, que Deus é contigo, que Deus faz, que Deus acontece. Mas quando eu não tenho uma vida de compromisso com Deus, mas eu quero simplesmente ouvir que Deus vai me abençoar independente do que eu faça, eu não crio raízes,
eu não cresço, eu permaneço estagnado no mesmo lugar. Lembra que eu acabei de falar? Oração que não passa do teto. É desse jeito. Uma oração que não passa do teto é porque é uma oração de quem não tem conhecimento de quem é Deus, de quem não tem comunhão, de quem não tem relacionamento com Deus. E se eu não tenho relacionamento com Deus, mas eu só quero ouvir palavras que agradam o meu coração, se eu só quero ouvir palavras que falem aquilo que eu quero ouvir, mas cadê o relacionamento? Cadê a entrega? Cadê a busca de Deus? Os desafios, quando vierem sobre a minha vida, eu não tenho base, eu não tenho raiz, eu vou afundar, porque eu só estou acostumado em ouvir vitória, 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 e tem momentos que a adversidade vai chegar, tem momentos que a notícia ruim vai chegar, tem momentos, meu irmão, que a muralha vai ser colocada na sua frente. E aí, o que você faz? Tem momentos que o gigante vai plantar na sua frente. E aí, o que você faz? Se você só está acostumado a ouvir, o Senhor te deu vitória, o Senhor é contigo, o Senhor vai à frente, mas você não se mexe, você não busca a Deus, você não se entrega a Deus, você não tem uma vida de princípios e de compromisso com a palavra de Deus, você nem sabe o que a palavra de Deus está dizendo sobre determinado assunto, você não busca crescer, você não busca se aprimorar, você não busca relacionamento, queridos. Então, os desafios e obstáculos à nossa frente, eles vão ser uma escada para o nosso crescimento, porque o gigante vai ser colocado na nossa frente, mas a gente vai partir para dentro dele. Sabe como? Com a palavra, com oração, com humilhação diante de Deus, dizendo: Senhor, eu sei que eu sou fraco, que eu sou pecador, mas o Senhor é comigo, e o Senhor está junto comigo nessa peleja, porque eu sei que o Senhor é fiel. E eu sou teu filho e o Senhor vai estar comigo nessa peleja. Mas, queridos, para isso é preciso relacionamento com Deus. Sem relacionamento com Deus, você vai se prostrar diante da dificuldade. Você vai ser vencido pelo gigante que se colocar na sua frente. Você não vai conseguir transpor a muralha que está diante de você. Mas, quando você clama, confia nas promessas de Deus e age com fé, porque você não está agindo com fé em você, mas você está agindo com fé e crendo nas promessas daquele que te fez a promessa. E aquele que te fez a promessa, ele é fiel para cumprir cada uma delas. Ele está com você, mas ele quer que você faça a sua parte. É preciso você fazer a sua parte, é preciso que você ande com Deus, é preciso que você confie em Deus e é preciso que você haja com fé. Fé para vencer as dificuldades. E a partir do momento que os obstáculos vão surgindo, as muralhas vão se apresentando diante de você, você vai vencendo cada uma delas e você vai subindo cada dia um degrau no relacionamento com Deus. Porque era assim que o povo de Israel fazia, queridos. Eles erravam, mas quando se arrependiam, eles buscavam a Deus verdadeiramente e cresciam verdadeiramente, eram edificados pelo relacionamento que eles estavam tendo com Deus e viviam um tempo de grandes feitos de Deus na vida deles. Mas infelizmente havia muitos momentos também que eles se deixavam se contagiar, se contaminar por aquilo que estava ao redor, davam brecha, não vigiavam e caíam novamente. Mas, meu irmão, não tenha medo dos desafios, não tenha medo dos obstáculos. O povo volta para Jerusalém e o povo, com muita fé, com muita determinação, com muita confiança e fé em Deus, de que Ele era o Deus da promessa, eles reconstroem o templo, reconstroem as suas casas, reedificam os muros de Jerusalém. A vida cristã não é diferente, a vida cristã é uma vida de desafios. Agora fica a pergunta: você vai vencer esses desafios confiando em Deus, sabendo quem é Deus, ou você vai ficar parado e achando que tudo aquilo que você está ouvindo lá de fora, por gente que não tem compromisso com o Evangelho, gente que não tem compromisso com Deus, mas está dizendo que você é vitorioso em tudo aquilo que você fizer, sentado no sofá, não tendo compromisso com Deus, não amando o teu próximo, não amando ao teu Deus acima de todas as coisas, mas eles estão dizendo: olha, continua fazendo, olha, continua aqui, continua vindo aqui, é só você fazer isso.
mas Bíblia nada, compromisso com Deus nada. Inventam uma série de coisas, N coisas, para que o homem possa fazer, mas nunca direcionam o homem em direção a Deus, porque não tem compromisso com o Evangelho. O Evangelho de Deus é isso aqui, é vida com Deus, é compromisso com Deus, é viver na fé, é confiar nas promessas, é ter um coração quebrantado e reconhecendo que nós somos pecadores e precisamos desse Deus a cada dia da nossa vida. Iremos escorregar, iremos pecar, iremos muitas vezes derrapar, sim, vamos. Mas precisamos nos levantar em Deus, agarrar nas mãos de Deus e levantar e dizer: Senhor, sem ti eu não sou nada, sem ti eu não posso ir além. Mas você vai ver que pela sua confissão de dependência de Deus, Deus se levanta para te ajudar. Deus se levanta e estende a mão para você e te levanta e te restaura, assim como ele restaurou a sorte daqueles que estavam cativos e os trouxe de volta para Sião. Restaurou aquela nação, restaurou o seu povo, ajudou o seu povo a reconstruir tudo que os babilônicos haviam destruído, porque esse povo creu nas promessas, esse povo confiou nas promessas, e esse povo, acima de tudo, sempre agiu com fé, com dependência, com arrependimento, para que o Senhor agisse com mão poderosa no meio dele. Igreja do Senhor, nós precisamos ter a mesma atitude, ser dependentes de Deus, confiar em Deus plenamente e saber que Ele nunca nos desampara, que Ele nunca nos abandonará. Muito pelo contrário, Jesus nos diz, lá em Mateus 28, 20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mais uma promessa do Senhor, e Ele é aquele que faz a promessa e é fiel para cumprir todas as suas promessas para cada um de nós. Amém? Meu irmão, se agarra na palavra do Senhor. Busque a Deus através da palavra, busque a Deus através da oração, através de um relacionamento. Se envolva com as coisas de Deus. Peça direção a Deus. Quando você começa a buscar a Deus, tudo aquilo que você tem dúvida, você pede direção a Deus através da oração, através da palavra, e você vai ver Deus se revelando a você a cada dia, porque você tem buscado a Ele, porque você tem ido na sua direção, e porque você tem declarado a sua dependência dEle. Então não abra mão disso, não abra mão de clamar, não abra mão de crer nas promessas e não abra mão de agir em todo o tempo com fé, confiando que Ele ouve a tua oração e o teu clamor. Amém? Fecha teus olhos, querido, vamos orar nessa hora. Pai, em nome de Jesus, queremos mais uma vez te louvar e te bendizer e te agradecer pela tua palavra, Senhor. A tua palavra que é viva, que é eficaz. Ó Deus, a tua palavra que é o nosso norte, a tua palavra que é o nosso alimento, a tua palavra que abre o nosso entendimento. Ó Deus, a tua palavra que fala profundamente ao nosso coração através do Espírito Santo. Obrigado. Ó Deus, nos faça entender, ó Deus, a tua palavra a cada dia. Nos ilumina com teu Espírito. E que possamos, ó Deus, aprender a cada dia e crescer, ó Deus. Ser edificados, ter um crescimento, ter maturidade cristã. Ó Deus, não permita, ó Deus, que os nossos irmãos sejam enganados pelos ventos de doutrinas que estão aí fora, Senhor. Ó Deus, lugares onde não se prega o Evangelho, mas se fala de um toma lá da cá, onde há uma troca, onde há uma barganha, mas o Senhor não é um Deus de barganha. O Senhor não é um Deus de barganha. O Senhor é um Deus de relacionamento. O Senhor é um Deus que nos trata como filhos amados. O Senhor é o nosso Pai, o nosso Abba. Mas o Senhor não é um Deus de barganha. Então, ajuda-os, ó Deus, a entender toda essa artimanha, Senhor.
todo esse engodo, todo esse engano que está aí fora. Mas que através da sua palavra, a sua igreja, Senhor, a tua igreja que foi lavada, remida e purificada pelo teu sangue, o teu remanescente fiel, ele não se perca. Mas que nós, ó Deus, sejamos luz para as nações, que sejamos sal e que possamos, ó Deus, combater tudo aquilo que a tua palavra não diz. Nos ajuda, Senhor, na nossa caminhada. Abre a cada dia, Senhor, o nosso entendimento das tuas escrituras. E que o teu Espírito Santo, ó Deus, ministre sobre a nossa vida a cada dia, para que sejamos canais da tua bênção para este tempo, para essa sociedade. Obrigado por essa palavra. Abençoa o teu povo que vai ouvir essa palavra, Senhor. Traz edificação, crescimento, libertação, transformação para cada um, ó Deus, em nome de Jesus. E que a graça, a superabundante graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o nosso Abba, o nosso Paizinho, que as consolações, a comunhão e a unção e o poder do seu Santo Espírito venham e repousem sobre cada um de nós, sobre todo o Israel de Deus espalhado por essa terra, não somente hoje, mas para sempre. E todo aquele que crê, diga amém. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Eu quero desejar para você um feliz ano novo, um 2021 de sucesso, um 2021 buscando incessantemente, incansavelmente um relacionamento com Deus, buscando conhecer quem é Deus, buscando entender o propósito de Deus para a nossa vida e que, independente daquilo que vai acontecer em 2021, se vivemos uma circunstância adversa, mas que você esteja alicerçado na palavra e creia em seu coração que o Senhor Jesus está voltando para levar a sua igreja para junto dele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Bye, bye.